Assim diz a palavra do Senhor em Mateus 19, 25, 26. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Amém, Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais uma quarta-feira na sua presença, Senhor Jesus. Que os seus anjos estejam dentro dessa sala, desse trono, Pai amado. Abençoa a pregadora, Senhor Jesus. Tudo que tira que faça nós cairmos em distração, fique daquela porta para fora, Senhor Jesus. Muito obrigado, já te agradeço, porque vamos sair daqui, Senhor Jesus, melhores do que entramos. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Podem sentar. Quem está feliz? Carminha está com saudade de você. Eita, Deus maravilhoso. Lili está aí, ó. Lili, tu tem que correr, porque a Carol tá voando, viu? Carolzinha tá voando igual a águia. Ontem ela estava lá em Peáguias. Eita, Deus bom. Que saudade que eu estava da nossa quarta-feira. É bom, né, nossa quarta-feira? Toda vez que chega a quarta-feira eu fico tão feliz. Glória a Deus pela vida de vocês. Que bom ter vocês aqui. Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é tremendo. Ele é poderoso. E Ele é poderoso para fazer infinitamente além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa. Porque Ele é Deus. E Ele se move pelo sobrenatural. Ele é especialista em fazer milagre. Ele é o Deus que enxerga em nós aquilo que nem a gente enxerga. Porque Ele tem visão de raio-x. Ele é uma ressonância. E Ele esquadrinha o nosso coração. Ainda que nossos lábios falem algumas coisas, Ele sabe exatamente o que o nosso coração está falando. E Ele nos ama. E Ele nos trouxe aqui para falar profundamente ao nosso coração. E eu tenho vivido uma experiência com Deus muito interessante. Já tem algum tempo que o Senhor tem falado comigo sobre porta. Porta. E hoje Ele me levou a um lugar para a gente começar a falar sobre porta. E eu não é por nada não. Eu acho que vai ser bem muitas quartas-feiras falando sobre porta. Glória a Deus, né, Lu? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma porta que a gente abre para Jesus entrar. E o Senhor me levou lá em Apocalipse, pensa que bênção. E Ele me entregou uma palavra, e o meu coração está queimando, está ardendo. Eu não sei se vocês têm vivido essa experiência, eu tenho vivido essa experiência grandemente na minha vida, há algum tempo, que é a experiência de amar ser corrigida por Deus, de realmente me despir espiritualmente para o Senhor, dando a Ele total liberdade e total autoridade para entrar nas profundezas do meu ser. Eu tenho dado essa liberdade dele falar comigo, aquilo que muitas vezes até eu engano dentro de mim, dizendo que eu não tenho mais isso. E estar nesse lugar de quebrantamento, de arrependimento, de confissão, de humilhação na presença dEle, tem me levado a experimentar coisas muito profundas com Deus. E a maior delas é a libertação. Porque a libertação é um lugar que nós temos que permanecer. Nós temos que permanecer sendo libertos todos os dias. Por quê? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. E a nossa vida, ela é assim, ó. Uma vez eu preguei sobre isso, trazendo a condição geográfica de Israel, de Jerusalém, que a gente vê montanhas e vales. E assim é a nossa vida, montanhas e vales, altos e baixos, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. Então, para a gente encontrar esse equilíbrio, para a gente permanecer sendo um adorador e um filho de Deus,
nós temos que encontrar esse lugar de sermos libertos todos os dias. Porque muitas vezes, quando a gente fala de libertação, a gente automaticamente vem ao nosso coração um lugar de possessão demoníaca, desses demônios. E, na verdade, eu tenho entendido que a libertação ela acontece diariamente dentro da gente, todos os dias. Porque se a gente for parar para raciocinar e pensar, todos os dias nós estamos travando uma luta contra nós mesmas. E dependendo se a gente vai vencer ou não, a gente vai dar lugar ao espírito ou ao demônio. Então, todo dia a gente tem que encontrar esse lugar de humildade, de arrependimento, de confissão de pecado, para sermos libertos. Eu tenho feito um exercício muito lindo, que todo dia de manhã, quando eu faço meu devocional, eu consagro o meu dia ao Senhor, e eu falo para Ele, Senhor, te dou total liberdade para trabalhar em mim, me corrigir o tempo todo. E quando chega a noite, eu falo para o Senhor, Senhor, pode falar o que foi que eu fiz de errado. Daquilo que eu não percebi. Porque daquilo que eu percebi, eu peço perdão e confesso. Porque a gente tem que fazer esse exercício. Porque nós não somos perfeitas, nós somos aquelas que buscam a perfeição em Cristo, né? E aí o Senhor me levou lá no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é o último livro da Bíblia. E o livro de Apocalipse, ele aborda o fim dos tempos. O livro de Apocalipse, quando a gente começa a meditar nele, é até uma leitura difícil. Foi entregue a João, ele estava preso na ilha de Patmos. E o livro de Apocalipse, apesar de falar do fim dos tempos, ele inaugura um novo tempo. Ele fala do fim para abarcar o início daquilo que é eterno. O que é eterna? A vida em Cristo, a vida com Cristo, a vida da eternidade. E lá em Apocalipse, Deus fala para João escrever umas cartas para a igreja dele. Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo somos nós. Deus está escrevendo a igreja gerações? Está. Deus está escrevendo a todas as igrejas espalhadas pelos 4 cantos da terra? Está. Mas a gente também tem que aprender, e eu também tenho falado muito isso, a pegar a palavra de Deus e colocar dentro do meu coração para ser aplicada à minha vida prática. Para que eu possa ser confrontada pela palavra, como se fosse um espelho colocado na minha frente, para eu ver quem de fato eu sou, para eu ser corrigida, transformada, liberta. Então, quando eu pego o livro de Apocalipse, ou qualquer outro livro da Bíblia, eu tenho que ler, tenho que pegar essa palavra e colocar dentro da minha vida. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai ler sobre uma carta que ele escreveu para uma igreja, e nós vamos aplicar à nossa vida prática. E eu gostaria muito que Deus tivesse me mandado trazer uma palavra sobre a carta que ele escreveu à igreja de Filadélfia. Porque a igreja de Filadélfia era muito boa. Era linda. Mas o Senhor falou para a gente conversar sobre a carta para a igreja de Laodiceia, que era pior. Mas como a palavra de Deus fala que Ele corrige o filho a quem Ele ama, então eu estou tranquila. Vocês estão tranquilos? Eu estou extremamente tranquila. Porque o nosso objetivo diário tem que ser sermos aperfeiçoadas em Cristo, com Cristo, para Cristo. O que foi que a gente falou aqui no início? Que o livro de Apocalipse fala do fim para inaugurar um começo que é eterno. Qual é o começo que é eterno? É a vida eterna com Cristo. É se assentar à mesa do banquete com Ele pela eternidade. E para eu chegar nesse lugar, eu preciso conquistar a minha salvação em todo o tempo e diariamente. Ah, eu aceitei Jesus em 2002. Beleza, mas o aceitar Jesus em 2002 não vai me dar a garantia que eu vou morar no céu eternamente, que eu vou participar desse banquete da vida eterna. O que me dá a garantia que eu vou participar é o diário meu com Cristo sendo transformada, moldada, lapidada por Ele. É eu abandonando meus pecados, é eu sendo corrigida por Ele, é eu amando a presença dEle. E se eu amo a presença de Deus, eu amo a correção de Deus.
porque Deus é justiça. A palavra de Deus, o tempo todo ele traz para a gente o entendimento do que é pecado e do que não é pecado. O que é obediência e o que é desobediência. Então eu não tenho como viver nessa caminhada cristã sem eu entender o caminho que eu não devo tomar. E para eu entender o caminho que eu não devo tomar, eu preciso abrir meus olhos para aquilo que pode me tirar do caminho. E foi o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela apostatou. Ela perdeu o amor por Jesus. Ela perdeu o amor pelas coisas de Cristo. Lulu, coloca para mim Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Nós vamos ler do 14 ao 22. A gente vai ler e depois a gente vai versículo por versículo. Amém? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que palavra forte, né? E é engraçado porque eu amo de paixão o versículo 20. E eu falo muito ele. Eu sempre falo, porque Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele entrará e ceará contigo. Eu amo esse versículo. Eu falo esse versículo. Eu medito sobre esse versículo. Porque esse versículo, para mim, ele mostra, ele revela o caráter do Cristo que morreu na cruz por nós. Aquele caráter que o apóstolo Paulo nos fala, que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou e se esvaziou para morrer por nós e nos dar a vida eterna. Então, quando eu vejo esse versículo, eu não sei como é que vocês leem a Bíblia, mas tem algo que eu gosto de imaginar o que eu estou lendo. Isso me ajuda na compreensão, me ajuda na memorização. Então, toda vez que eu leio Apocalipse 3, versículo 20, eu fico imaginando eu sentada na minha sala, Lu, e escutando alguém batendo a porta. E quando eu abro, é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem poder soberano sobre a terra, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele que é Deus, ele que morreu na cruz por mim, educadamente, em uma posição de humildade, batendo a minha porta, pedindo para entrar. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Porque o diabo, ele estoura a nossa porta para entrar.
Ele arrebenta. Ele dá uma pisada, joga a porta longe, entra e faz a festa na nossa casa. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele bate a porta para entrar. Isso revela o caráter amoroso de Jesus, o caráter humilde dele, o caráter de um Deus que é educado, um Deus que não invade, um Deus que não entra sem ser convidado. E sabe, eu acho que isso é uma das principais informações que Deus quer nos dar hoje. E eu quero que a gente guarde essa frase no coração. O Senhor, Ele não vai invadir a nossa vida se a gente não deixar. Ele não vai entrar na nossa história se a gente não der autoridade a Ele para entrar na nossa história. Ele só vai mudar a nossa vida se a gente abrir a porta para Ele entrar. Se a gente deixar a porta fechada, Ele não vai entrar. Porque esse não é o caráter de Deus. Ele não é um invasor. Ele é o próprio amor. Imagina aí uma pessoa. Imagina eu ir na sua casa. Imagina, Paty, eu chegar lá na sua casa e te obrigar a me receber. Invadir sua casa, quebrar a tua porta. Não é assim que Jesus faz. Ele poderia. Ele poderia. Mas aí ele estaria indo contra a própria palavra dele. E aí, quando eu comecei a ler do versículo 14, primeira coisa que me chamou a atenção foi o paradoxo que tem do versículo 14 ao 22. Porque apesar da gente ver esse Deus tão amoroso pedindo licença para entrar na nossa vida, na nossa casa, a gente também vê, a partir do versículo 14, um Deus que está indignado, que está questionando: como é que você se afastou de mim? Como é que você perdeu a sua fé? Como é que você negociou meus princípios? Como é que você optou pelo caminho da apostasia? Como que você optou por esse lugar que você está fazendo aquilo que não me agrada? Como que você está optando por um lugar que as coisas seculares estão sendo mais importantes do que eu? E ele chega a ser forte nas palavras dele. Eu vou te vomitar. Olha o que o Senhor fala, Lu. Eu vou te vomitar. Antes você fosse frio, mas já que é morno, eu te vomito. E quando eu li esse versículo, a primeira coisa que eu pensei é algo que também arde muito no meu coração, que é a comparação que a gente faz da presença do Espírito Santo de Deus como um fogo que não para de queimar. É um fogo no nosso coração, é um fogo. Então, se eu não estiver quente, se eu não estiver fervendo, se eu for só morna, eu sou uma presa muito fácil para o inimigo me tirar da presença. Eu tenho que estar queimando, eu tenho que estar na brasa, eu tenho que estar no braseiro, eu tenho que estar constantemente colocando a lenha no altar, no fogo, para que eu possa queimar. Porque se eu não estiver queimando, daqui a pouco eu estou morna, e daqui a pouco o diabo já me tirou da presença, o diabo já me convenceu que não precisa de tudo isso, o diabo já me convenceu, isso é exagero, isso é religiosidade. Porque é isso que o inimigo faz. Vamos falar um pouquinho de cada versículo? Versículo 14, Lu. Versículo 14, o próprio Jesus está falando com João. E ele fala ao anjo da igreja em Laodiceia: escreva, eis o que diz o Amém, o próprio Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Jesus é o soberano da criação de Deus. Por Jesus, por intermédio de Jesus, são todas as coisas. A palavra de Deus diz que tudo foi feito por meio de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito. Jesus é soberano. Olha que coisa mais linda da criação de Deus. É por Jesus. Então, primeira informação que a gente já tem aí. Se Jesus não for o centro, se Jesus não for a razão da nossa vida, se Jesus não for o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa esperança, nós vamos ficar caminhando em constantes oscilações das nossas emoções.
Porque eu amo Jesus, mas a hora que alguma coisa der errado, cadê o amor por Jesus? Eu oscilei. Então, Jesus, o soberano da criação de Deus, tem que estar no meu coração de maneira plena e absoluta. Jesus tem que ser o grande amor da minha vida. Jesus tem que estar acima de cônjuge, acima de filhos, acima de pai e mãe, acima de sonhos, acima de provisão. Mas se ele está acima de tudo isso, por que a gente negocia o tempo que a gente tem com ele? Se ele é tudo para mim, por que as coisas do meu dia a dia têm mais importância e mais do meu tempo do que ele? A gente tem que refletir muito. Quando eu estava lá em casa hoje, meditando, orando pelo culto, eu pensei assim, que na maioria das vezes, o dia tem 24 horas. Eu estou fazendo esse cálculo agora, porque eu não pensei em números na hora. Mas se o dia tem 24 horas, a gente passa o quê? Uma média de 12 horas acordado, é isso? 16 horas? Por aí, não é? Vamos dizer assim, 16 horas acordado, seguindo a nossa vida prática aí, nossas obrigações, nossas coisas. Digamos que a gente faz 1 hora de devocional. Estou botando por baixo. 1 hora de devocional quando a gente acorda, medita na palavra durante 1 hora. Então, de 16 horas acordados, 1 hora eu faço meu devocional e eu passo 15 horas na vida secular. Quem aqui trabalha na igreja? Só eu, né? O dia inteiro, eu digo. Você vai para o seu trabalho, no seu trabalho tem pessoas de tudo quanto é tipo, história de tudo quanto é forma, todo tipo de crença. Você vai para a academia, você vê todo tipo de pessoas também, você escuta música de tudo quanto é jeito, enfim, você passa 15 horas do seu dia imersa, muitas vezes, em coisas seculares. Não, mas você está falando que eu não posso fazer isso? Não, eu estou só ressaltando que olha a luta que a gente tem que ter para Jesus ser o centro. Porque talvez eu chegue no meu trabalho e aí estão falando mal do chefe. E aí o que estão falando realmente é algo que eu também percebo no meu chefe. Se eu não vigiar, daqui a pouco eu estou falando mal do chefe. Ah, vou almoçar com as minhas amigas, minhas melhores amigas. De repente, você está almoçando com as suas melhores amigas e elas começam a falar mal do marido. Quando você vê, você também está falando mal do seu marido, expondo o seu marido. De repente, você vai numa reunião da escola e muitos pais começam a falar antes da reunião, tanto que os filhos estão dando problema, e aí, quando você vê, você também está falando mal do seu filho. Então, será que a gente está tendo a vigilância necessária para fazer de Jesus não apenas verbalmente o grande amor da minha vida, mas a razão da minha vida? Porque se Jesus for a razão da minha vida, eu posso até passar 15 horas do meu dia em atividades seculares. Mas não é a atividade secular que vai dominar o meu caráter. Mas eu vou ter o caráter de Cristo em qualquer atividade secular que eu tiver. Vocês estão entendendo? É uma batalha. É uma luta, por isso que eu estou falando, que todos os dias, quando a gente chega em casa, a gente vai dormir, a gente tem que ter, no mínimo, 1 minuto que seja com Deus para pedir perdão pelos nossos pecados e avaliar o que é que a gente fez durante o nosso dia que pode ter desagradado a Deus. Ou tem alguém aqui que é perfeito? Eu não sou perfeita. Olha o que aconteceu hoje comigo. E eu nem sabia que Deus ia me levar para essa palavra. Eu abri os olhos, eu acordei. 5h45 da manhã, foi? Foi, 5h45 da manhã. Quando eu abri os olhos, eu dei bom dia ao Espírito Santo, e aí veio um pensamento na minha mente. Nada a ver. Tipo assim, eu fiquei de cara. Eu fiquei perplexa. Eu falei assim, gente... Acabei de acordar, dei bom dia para o Espírito Santo, olha o pensamento que veio. Troquei de roupa e tal, assisti o 559 da Bia, que foi topíssimo. Meu Deus do céu, a Bia levou a gente lá em Sofonias. Pensa um devocional maravilhoso de hoje. E fui para o meu jardim fazer minhas orações e tal.
Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei para o Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me lembrei da pregação da semana passada, quando Pedro fala para Jesus, aparta-te de mim que eu sou pecador. Foi o que eu falei para Jesus hoje. Jesus, aparta de mim que eu sou pecadora. Como é que eu abri os olhos, dei bom dia para ti e pensei um negócio desse? Arranca de mim, arranca essa maldade do meu coração, arranca esse pensamento maligno de mim. Porque se eu não fizesse isso, eu podia correr o risco de passar o dia inteiro sendo dominado por esse pensamento que me veio. E eu não aceito mais isso na minha vida. Eu quero ser uma mulher santa e que agrada a Deus. Eu quero que o Senhor olhe do céu e fale, viste minha serva Flávia? É assim que eu quero que Deus fale de mim. Agora, enquanto a gente usar máscaras de santidade e de perfeição, a gente vai estar se tornando pessoas religiosas. Então, se a gente não for de verdade com Deus e não tiver coragem de falar para Deus quem de fato nós somos, nós não sairemos desse lugar. E Jesus se identifica. Lu 15, versículo 15. Conheça as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. O que Jesus está falando aí? Ele está falando das obras práticas das pessoas? Também, mas ele está falando disso aqui, ó. Ele conhece o coração, porque deixa eu te falar, praticar o bem até é fácil. Sabe o que é difícil? É discernir a motivação do teu coração, até para fazer o bem. Porque às vezes você está fazendo o bem para ser reconhecido. Às vezes você fala, ai, eu sei que é Deus, mas no fundo você está falando, cara, eu sou top. E o Senhor está falando ali, ó, eu conheço as suas obras. Porque o Senhor esquadrinha o coração. A palavra de Deus fala que antes da gente abrir a boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Por isso que eu falei no início, Ele é um raio-x da nossa vida, Ele é uma ressonância da nossa vida. E aí Ele fala, você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. 16. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Meu Deus. Aí eu lembrei daquela frase que a gente costuma falar tanto no meio evangélico, que quem está em cima do muro já está do outro lado. Eu fui até estudar, fiz um estudo rápido, né? Porque ele fala, porque é morno, nem frio nem quente. Por que o frio, né? Porque a gente pensa assim, se é frio não tem nada, né? Eu encontrei várias teorias, encontrei até uma que eu achei bonitinha, mas eu não me aprofundei, que diz que lá no calor do deserto, beber uma coisa fria é boa, dá um refrescor no corpo, né? Agora, o morno, está escrito lá que, muitas vezes, naquela época, os médicos davam bebida morna para a pessoa poder vomitar e passar mal, tipo, tirar tudo de ruim de dentro dela. E olha o que Deus está falando, estou prestes a te vomitar da minha boca. Então, Deus não morreu por nós e não nos escolheu para a gente viver uma vida morna. O que é viver uma vida morna? Viver uma vida morna é eu bater no peito e dizer que eu sou crente, que eu amo Jesus, que Deus é meu amor, que eu amo a Deus de todo o meu coração, mas eu continuar vivendo aquilo que não agrada a Deus. É eu tendo outras coisas nos altares, é eu gostando das coisas do mundo, é eu sentindo saudade das coisas do mundo, é eu não me posicionando em santidade absoluta, conforme aquilo que o Senhor tem para a minha vida. O que é ser morno? Ser morno é estar lá e estar cá. Eu posso até ter uma aparência de uma mulher crente, eu posso até pregar sobre Jesus. Como a gente tem visto isso? Sério, como a gente tem visto isso, gente? Se a gente abre a rede social, então, tantas pessoas pregando, tantas pessoas colocando versículos, mas quando você vai ver o contexto, com todo respeito, igreja, somos mulheres maduras. Posso falar? Vocês me autorizam? A moça está lá de biquíni, mostrando o corpo dela e põe um versículo. Ué? Não combina. Não combina. Porque o versículo é sobre uma palavra de Deus que nos leva a um lugar de santidade. Então, eu não posso mostrar o meu corpo e colocar uma palavra de Deus.
Só que a mornidão, aquilo que o inimigo faz na nossa mente para nos tirar daquilo que é quente, faz a gente achar que tudo é frescura, que tudo é exagero, que é religiosidade, que a pastora é exagerada. Não, não é, porque essa palavra é muito forte. O Senhor estava falando para uma igreja que já tinha sido constituída. E Ele está falando para a igreja, o mesmo Deus que lá no versículo 20 a gente vai chegar lá, fala que está a porta batendo, é o mesmo Deus que fala: ei, você não está me agradando. Você está indo por caminhos que eu não quero que você vá. Você está me desobedecendo. Você me abandonou. Você não está me colocando em primeiro lugar na sua vida. Você está colocando as coisas que te agradam. Você está negociando a minha presença. Você está morno. E eu não quero você morno. Eu quero você fervendo. Eu quero você me buscando. Eu quero você me adorando. Eu quero você orando. Eu quero você me conhecendo. Para que você venha me obedecer de todo o teu coração. Porque o Senhor, Ele não quer apenas ser um conhecido nosso. Ele quer ser a razão da nossa existência. Mas Ele não vai entrar na nossa vida para Ele se amoldar a quem nós somos e o que nós gostamos de fazer. Ele vai entrar na nossa vida para causar na nossa vida e nos fazer de acordo com aquilo que Ele quer que a gente seja. E o que é que Ele quer que a gente seja? A imagem e semelhança do Pai. Lá em Gênesis capítulo 1. Está escrito lá o propósito da nossa criação. Nós somos criados para ser imagem e semelhança do Deus vivo e para nós multiplicarmos. Então, se eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo, o que é que eu tenho que multiplicar? O que Ele é. Sobre o que eu tenho que falar? Sobre o que Ele fala. Sobre o que eu tenho que pensar? O que Ele pensa. Não existe mais livre-arbítrio. Não existe mais livre-arbítrio. Quando você entrega a sua vida a Jesus e você decide fazer dele o grande amor da sua vida e caminhar com ele, acabou o livre-arbítrio. Eu faço o que a Bíblia fala que eu tenho que fazer. Eu me porto da maneira que a Bíblia manda eu me portar. Pastora, palavra dura, mas é dura, tem que ser dura. É sobre uma cruz. É cruz, é morte de cruz. É sobre a eternidade, ou no céu ou no inferno. Sabe o que é o inferno? É o lugar que vai ter choro e ranger de dente. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho pensado nisso todo dia. Eu tenho pensado nisso todo dia. Porque está repreendido em nome de Jesus eu perder minha salvação. Porque se eu não passar a eternidade com Jesus, eu vou passar a eternidade com o diabo. Isso é real, isso não é uma história. Isso não é um conto. Isso é real. Isso é real. E Jesus fala: acorda, acorda mulher, acorda filha, acorda, não deixa a mornidão te alcançar, seja fervorosa, seja quente, busque em primeiro lugar as coisas do meu Pai e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não me dê o que sobra do teu tempo, me dê todo o teu tempo. Não pense em mim apenas no momento de dor, que eu seja o teu pensamento em um louvor lindo, 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 que fala assim: que sejas meu universo. Põe aí, Lu. É meu universo? Vamos meditar nesse louvor, depois a gente volta e continua. Até para acalmar um pouquinho o coração de vocês, vocês me amarem. Acharem romântica essa pregação. Já imaginou, Camila? Achar essa pregação bem romântica? Vê se consegue pôr a letra, Lu. Pode ficar sentada. É só pra gente meditar. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que
de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Olha que lindo, gente. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Olha isso. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. É isso. Que sejas É meu sobre universo. isso. Vamos fazer como é que eu falo? Uma atividade? Uma atividade, né? Durante essa semana. Vamos escutar esse louvor todo dia de manhã? Vamos? Quem que topa? O nome é como, Lu? Tem na playlist das gerações, né? As gerações têm uma playlist no Spotify, tá, gente? Olha só que coisa que eu escrevi aqui. Volta lá no 15, Lulu, versículo 15. 3:15. Olha o que eu escrevi aqui. Que o morno, ele não se deixa conduzir totalmente pelas doutrinas falsas, mas não se dedica totalmente à verdade. Isso é o morno. Aquilo que importa para mim, eu quero restaurar meu casamento. Então, tudo que as líderes de casados falarem para eu fazer, eu faço, nem discuto com a Bíblia. Agora, se alguém vier falar para mim que eu sou rixosa, aí eu vou questionar. Você não sabe da minha vida, você não sabe da minha história, você não sabe o marido que eu tenho, você não sabe o tanto que eu estou cansada. Então, o morno não é que ele está deixando de falar de Deus. Ele continua falando de Deus, mas ele está em cima do muro. Ele fala que é crente, mas ao mesmo tempo ele está nas coisas do mundo. Olha que frase. Não se deixa conduzir totalmente pelas doutrinas falsas, mas também não se dedica totalmente à verdade. A mornidão significa que a fonte de satisfação e razão da vida está fora de Cristo, embora não se disponha a rejeitar a Cristo abertamente, abruptamente e decisivamente. São meio crentes, nunca decidindo por um avanço espiritual firme e permanente. Versículo 16, Lulu. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Já li, né? 17, Lulu. Você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodicea era uma igreja próspera, ela tinha dinheiro. E as pessoas perderam o amor por Cristo e começaram a amar os bens materiais. Eles esqueceram que a mensagem da cruz não é sobre prosperidade. A mensagem da cruz é sobre redenção. Deus pode fazer a gente prosperar? Pode. Deus vai levantar umas pessoas na terra com muita prosperidade? Vai. Por quê? Porque isso faz parte do plano perfeito. Porque alguém com uma condição financeira muito alta tem que ser levantado para atingir aqueles que têm condição financeira alta. Mas tem irmão e irmã que é muito mais próspero do que o crente mais rico e que mora na casa que não tem nem parede, casa batida de chão. Porque a riqueza do reino de Deus não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com a casa que você mora, não tem nada a ver com o carro que você tem.
A prosperidade de Deus é você ser cheio do Espírito Santo, é você ter compaixão pelas pessoas, é você agir na sua casa como uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, é você amar o próximo, é você enxergar pessoas, é você amar Deus todo o seu coração, é você dobrar seus joelhos, orar. O crente tem que entender isso. Não tem nada a ver com prosperidade. Pregação evangélica sobre prosperidade, vigia. Porque eu não encontrei. Deus fala que Ele me chama para ser próspera. Mas eu não encontro nenhum lugar na Bíblia que fala que essa prosperidade está falando que eu vou ser rica, que eu vou ter carro bom. Agora Ele me garante que se eu for próspera na presença dEle, eu vou ter uma casa restaurada, eu vou ter uma família abençoada, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se eu crer nele, eu e minha casa seremos salvos. Isso é dinheiro espiritual, isso é riqueza que não se acha em lugar nenhum da face da terra. Só que aí, a igreja de Laodiceia era uma igreja próspera. Aí eu fico pensando com meus botões, né? Foi o dinheiro. Tirou eles da presença. Porque eles começaram a pensar nas coisas da terra. E dinheiro é coisa da terra, gente. Ou tem algum versículo que você já leu que fala que lá no céu você vai comprar uma bolsa. Aliás, a bolsa que você rala para comprar aqui, ela vai ficar. Ah, pastora, você está falando agora que é errado ter bolsa? Não, gente, entendam no espírito. Misericórdia. Eu só estou falando que aonde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. Se o teu tesouro for dinheiro, você não vai experimentar do sobrenatural de Deus e você vai continuar caminhando na superficialidade do Evangelho. Porque quem tem que estar no trono é o Senhor, não é a sua conta bancária. Que o Senhor prospere a gente, porque, coisa maravilhosa, o Senhor fala, né, que nada vai nos faltar, mas, gente, a gente precisa compreender que essa prosperidade que vem de Deus não tem a ver com dinheiro, gente. E isso não significa que Ele não vai prosperar alguns, vai em nome de Jesus. Também não estou falando aqui que é para se vestir mal de nada isso, eu sou a primeira, vocês me veem aqui, eu sou sempre arrumadinha, cabelinho escovado, sapato bonitinho, estou falando que é para andar bagunçada não, que o povo de Deus tem que ser bonito, não é não, Lu? Uai, tem que se arrumar mesmo. Aí, que virou bagulho, né? No crente não é bagulho. O que eu estou falando só é que até nisso tem que ter equilíbrio. Porque se o meu tesouro estiver no dinheiro, aí muitas vezes eu vou me enrolar toda e perder todo o equilíbrio financeiro da minha vida, porque eu vou achar que o que vai me definir é a roupa que eu estou usando. E o que me define são as marcas de Cristo. É isso, gente. E a igreja de Laodiceia, infelizmente, sou rico, enriqueci-me, não preciso de nada. Isso é a igreja falando, são as pessoas falando. Sou rico, sou rico. Olha o que Jesus fala, você não está percebendo? Você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Porque o que importa para mim, você perdeu. Você só está pensando nas coisas da terra. Você só está pensando naquilo que na terra tem preço. Mas eu penso naquilo que tem valor. E o que tem valor são as coisas do céu. Ai, Jesus veio para confundir tudo. Tem uma palavra que eu gosto de meditar e que fala ao meu coração, e que eu gosto de ministrar a minha alma sobre isso, e de vez em quando eu falo. Eu sempre me coloco nesse lugar. Qual é a diferença de filho e qual é a diferença de escravo? Escravo é aquele que depende dos outros para ser reconhecido. Filho é aquele que só precisa do reconhecimento de Deus. Filho é aquele que, se você chegar e pedir para andar 1 milha, ele vai andar 2. Agora, o escravo, se você pedir para andar 1 milha, ele vai se ofender, vai falar, está achando que eu sou quem? Folgada. Filho é aquele que, se te pedirem a capa, você dá até a túnica. Pode levar. Me importa te ver bem, meu irmão.
Agora, escravo é aquele que ganha uma coisinha. Ah, não posso dar, não. Eu ganhei essa flor de... Finge que é de ouro. Ganhei essa flor de ouro. Estou vendo meu irmão ali, necessitado, sei lá o que está acontecendo na vida dele. E talvez ele não tenha dinheiro nem para comer. Não, mas essa flor aqui é muito importante para mim, porque eu ganhei da minha mãe. Não. O que eu tenho importância para mim tem que ser aquilo que é importante para Deus. E Jesus morreu por vidas. Ele não morreu por coisas, nem negócios, nem contas bancárias, nem carros, nem imóveis. Ele morreu por vidas. Vocês estão entendendo, igreja? O que tem que ter valor para a gente é aquilo que tem valor para Deus. E a igreja caiu ali, ó. As pessoas estão caindo aí. As pessoas estão caindo aí. O apóstolo Paulo fala que ele aprendeu a viver bem na escassez e na abundância. Então, se eu só vou glorificar o Senhor se eu estiver na abundância, eu tenho que glorificar o Senhor principalmente na escassez, porque aí a minha fé está sendo provada. Aí eu realmente estou revelando a minha fé em Cristo Jesus. E aí realmente eu estou cumprindo o que a palavra de Deus fala em Tessalonicenses: orai sem cessar, em tudo dai graças. A gente tem que sair desse lugar de mornidão, de só glorificar o Senhor quando as coisas estão boas. Em tudo dai graças. Tem os propósitos de Deus na nossa vida. Gente, ontem eu estava conversando, a gente estava aqui na igreja, eu, a Mari e o Rodrigo, fazendo as coisas da comunicação, e o Vitor chegou, e eu estava falando para ele: Lu, como aquela pregação da dor do Vitor mexeu comigo? Que pregação, quem não assistiu, assiste. Como era o nome da pregação? Alguém sabe o nome da pregação? Procura aí, Mari. Está no YouTube. Porque foi uma pregação tão madura. Que palavra que o pastor Vitor trouxe. Foi uma palavra de pastor mesmo. Só um pastor prega uma palavra dessa. Porque é isso, tem que doer, Débora. Se não doer, eu me torno uma pessoa mimada, chiliquenta, mimimizenta. Eu não sou tratada. Tem que doer. Tem que doer. A ferida tem que ser ferida para ser curada. O propósito da dor. Às vezes a porta fecha, o teto cai, a doença chega, o problema, a gente desespera. Não, a gente tem que falar: Senhor, falar como Jó falou: Senhor, ainda que meu corpo seja destruído, eu verei a Ti, Senhor. Eu sei que meu Redentor vive. Você pode chorar, pode chorar. Deus quer que a gente chore na presença dEle. Você pode falar com as irmãs, pode procurar, pode pedir oração, pode marcar um gabinete, passar a tarde inteira chorando. Mas deixa eu te falar, a tua dor tem um propósito. Porque nós somos muito mais forjados no caráter do Cristo que morreu na cruz, pela dor do que pela alegria. A alegria muitas vezes pode ser o que te tira da presença. Eu vou falar como pastora. Quantas pessoas já se sentaram aqui querendo a bênção? Restauração, não sei o que. Consegue, o que acontece? Vai embora, nunca mais a gente vê. E não está abandonando a gente, não. Porque eu vou ser bem sincera, igreja. Muito sincera com vocês. Posso? Está preparado o coração? Se vocês não vierem, vocês vão correr o risco de eu não lembrar de mandar mensagem para vocês. Porque é tanta gente que a gente lembra de quem a gente vê. A pessoa vai embora... Então não tem nada a ver comigo não, Débora. Sabe o que dói? É porque a pessoa conquista bem e se abandona é Jesus. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco chega aqui toda quebrada de novo, toda destruída, porque abandonou Jesus. Porque não é abandonar o pastor, não. Eu não abandono em Jesus. A igreja está aí espalhada pelos 4 cantos da terra, tem igreja maravilhosa para tudo quanto é lado. Às vezes o irmão chega aqui e fala: vou sair da igreja, vou para outra igreja. Aí o povo: ó céus. Cara, cada um tem sua igreja. Vai com Deus, acha a sua igreja, acha o seu pastor. Agora, por favor, não saia da presença de Deus, não abandona Jesus. Esteja com Jesus, seja igreja. Ache a tua igreja, ache o teu pastor, esteja com Jesus, porque isso é que vai fazer você ter bênção na sua vida. É isso, é sobre isso. Porque se eu não estiver com Jesus e eu não estiver na igreja, o que vai acontecer? Eu vou ficar morna. Porque as coisas do mundo vão tomar uma proporção muito maior do que as coisas de Deus. Isso é fato, gente. Sabe por quê? Porque a gente é humano. A carne milita contra o espírito. E
E vou te falar uma coisa, é mais fácil mesmo as coisas do mundo. Não é à toa que a palavra de Deus fala que a porta é estreita. A outra porta é largona, tu não precisa nem, né? Agora a porta estreita, né? A vida com Jesus é leve, mas é dura. Porque é renúncia todo dia e é decisão toda hora. É posicionamento, é entrega. E a gente só consegue fazer isso se Ele for o nosso universo, se Ele for a razão da nossa vida, se Ele for o amor da nossa vida. Porque nem sempre as coisas vão dar certo. Igreja, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu conheci uma mulher uma vez, que o marido dela, depois de 30 anos de casada, ele era um advogado muito bem estabelecido na cidade. Ela nunca trabalhou, porque ele era muito bem estabelecido, então ela sempre foi mãe, dona de casa, uma mulher de Deus. Só que após 30 anos de casados, o marido dela se apaixonou por uma mulher mais jovem e foi embora, Lu. Foi embora. Meu Deus, você nem se a minha irmã vai lembrar quem é. Mas você não tem noção, o tanto de campanha que a gente fez, o tanto de oração. Você não tem noção, Lu. A gente orava, Mari, de dia e de noite, para esse marido voltar, para ele estar pá. E essa mulher firme lá, essa mulher firme, orando, clamando, buscando. Perdi o contato com ela, Deus me levou por outros caminhos, fui para uma outra igreja, e recentemente eu tive notícias dela. O marido não voltou, não. Mas sabe como é que ela está? Firme na presença de Jesus, o Cristo. E é sobre isso. Se é o teu casamento que vai te fazer permanecer na presença de Deus ou não, você não ama Deus sobre todas as coisas. Se é o teu dinheiro que vai fazer você permanecer na presença de Deus, então você ama o dinheiro. Se é a cura da tua saúde que vai fazer você permanecer na presença de Deus, então você não entendeu a mensagem da cruz. Então a gente tem que decidir. É sobre isso. Eu não abro mão de Jesus, eu já falei, pode me tirar tudo. Mas não me tira Jesus, porque eu sei quem eu sou sem Jesus. Eu sei a imundice que eu sou sem Jesus. E eu sei que só há algo bom em mim porque eu tenho Jesus. Porque sem Jesus eu não presto para nada. Para nada, nem para um trisco eu presto. Então não adianta nada me tirar Jesus e deixar meu marido. Eu vou perder o marido. Não adianta nada me tirar Jesus e deixar os filhos. Eu vou perder os filhos. Agora, se me deixar Jesus, eu prossigo para o alvo. Ainda que a dor dilacere meu coração, ainda que a minha alma grite, mas eu encontro nos braços do Senhor o meu consolo e a minha esperança de passar a morada eterna ao lado dele. E isso não é pouca coisa, igreja. Isso é para valer, tem que ser assim. Se não for assim, nós vamos ser eternos escravos das circunstâncias e das emoções da nossa vida. E a vida é assim, ó. Quem sabe o dia de amanhã? Me fala aí. Pois é. Como é que é, Lu? Pronto. É forte, né, gente? Eu falei que ia ser ralo grosso, não falei? Um dia eu vou pregar sobre a igreja de Filadélfia, amém? Bem boazinha. Ele fala para a igreja de Filadélfia: eis que coloquei uma porta aberta diante de ti. Tipo, ela era top. Mas nós somos top também. Mas a gente precisa se reconhecer, se enxergar e se humilhar na presença de Deus, sabe? Senão a gente corre risco de ficar como a igreja de Laodiceia. Amém? 18, Lulu. Olha o que Jesus fala à igreja, à Laodiceia, a todos nós. Dou a você este conselho. Olha que coisa linda. Essa palavra também mexeu comigo. Quando ele fala, dou a você este conselho, porque Jesus estava arrasando com a galera, não é? Tipo assim, vou te vomitar. Você acha que você é rico? Você é pobre. Né? Ele estava arrasando com o povo, não era, Débora? Tipo, ele estava assim no nível hard do ralo grosso. Aí, de repente, ele vira assim, mas eu vou te dar um conselho. Sabe por que ele dá um conselho e não uma ordem? Porque apesar dele estar corrigindo
Ele está corrigindo porque Ele ama. E Jesus não invade a nossa vida. Ele nos dá a liberdade de decidir o que a gente quer viver com Ele. Olha que coisa linda. Olha como Ele é cavaleiro. Olha como Ele é perfeito. Então, Ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Ele pega a Bíblia, entrega para a gente. Fala aqui, ó. Está aqui, ó. O livro da minha vida, o livro da vida. Está aqui todas as minhas palavras. Eu te dou um conselho. Viva ela. Sabe o que ele fala lá em Deuteronômio? Eis que diante de ti ponho a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção, para que tu vá bens. Ele é cavaleiro. Ele não está aqui para obrigar a gente a nada, não. Eu estava conversando agora com uma ovelha, fazendo um gabinete com uma ovelha, e eu falei para ela, eu falei, olha, eu sou o que sua? Ela, pastora. Eu falei, qual é a minha missão? É cuidar de mim. Eu falei, disseste bem. Eu não mando na sua vida. Eu cuido de você. As decisões são suas. Qual é a minha missão? Mostrar a verdade. É mostrar a palavra. Agora, eu não vou mandar em vocês. Não vou, eu não posso pegar vocês pelo colarinho, saco de vocês. Eu tenho vontade, às vezes. Minha carne grita. Tem horas que dá vontade. Mas eu oro, volto para o Espírito. Às vezes vou lá no ouvido do Rodrigo, ele pequena, vigia pequena. E aí Jesus vem com essa. Depois da lapada, ele fala, mas eu vou te dar um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo. O que Jesus está falando com ouro refinado no fogo? Ouro refinado no fogo. Ele está falando que é o ouro puro. Ele está falando que só nele nós vamos restaurar a nossa pureza e a nossa identidade de verdadeiros adoradores. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Então ele dá esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. De que riqueza ele está falando? A riqueza do fruto do Espírito, a riqueza da presença dele, a riqueza do amor, da compaixão, da piedade, a riqueza da alegria, a riqueza da esperança. É isso que o Senhor tem a nos oferecer. Então ele tem que refinar a gente, o ouro tem que ser refinado por ele, porque o ouro refinado por Jesus não tem impureza nenhuma, é um ouro puro, é o ouro genuíno. É a presença de Deus. E olha o que ele fala. Para que você se torne rico, compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Roupa branca está falando o quê? De santidade, de pureza. Olha o conselho que ele está dando para a gente. Deixa eu te falar, minha filha. Esquece tudo que ficou para trás, esquece dos teus pecados, dos sentimentos que te assolavam, das coisas ruins que você fazia, das suas dúvidas, de me dividir a minha presença com as coisas do mundo, de questionar aquilo que eu tenho para você. Vem, compra de mim ouro puro. Deixa eu te dar vestes brancas para você esconder tudo aquilo que não me agradava, tudo aquilo que não pertencia a mim. Olha que coisa linda. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Meu Deus, colírio para ungir os olhos. O que o povo estava? Cego. O povo estava cego, o povo não estava enxergando. E aí eu trago outra reflexão para vocês. Gente, alguém aqui já conheceu alguém que conheceu Jesus, entregou a vida para Jesus, e quando você falou assim, e aí, como é que você está? Ele fala, estou esperando ansiosamente pelo dia que eu vou cair? Não. Alguém aceita Jesus para voltar para o lamaçal do pecado? Alguém aceita Jesus para voltar para trás? E por que as pessoas caem? Gente, eu conheço pastores tão ungidos que construíram, edificaram igrejas tão maravilhosas, caíram. Eu conheço homens e mulheres de Deus que pregavam o Evangelho e hoje não pregam mais. Aí, ó, o inimigo vem de maneira astuta. Se você não for quente, não estiver na presença de Deus, por que eu tenho batido nessa tecla?
fico chata falando. Vai para o culto das mulheres, vai para a Aurora, assiste 559, vem para o culto de domingo, medita na palavra, ora. Por que eu sou chata nesse sentido? Porque se você não ficar quente no braseiro, você corre risco de a qualquer momento o inimigo vir com a astúcia dele, te esfriar e te tirar da presença. Essa carta aí é para uma igreja, não é para um bairro, não, é para uma igreja. A igreja toda caiu, a igreja toda apostatou, a igreja toda caiu. Quem aqui se acha o máximo e fala, comigo isso não acontece? Se você pensar isso, já caiu. Porque o apóstolo Paulo fala, aquele que acha que está de pé, vigie para que não caia. Isso é muito sério. Dói demais. Não tem dor maior do que ver um crente fora da presença de Deus. Um crente que pregava a palavra de Deus fora dos caminhos do Senhor. Não tem dor maior do que você ver um homem de Deus que serve ao Senhor, de repente abandonar a sua esposa porque caiu em adultério. Meu Deus! E se a gente não decidir buscar o Senhor de todo o nosso coração, todo dia, o que é o nosso amanhã? Quem me garante que amanhã não vai vir uma setinha, parecendo uma florzinha, e aí vai vir para o seu coraçãozinho? Tem uma balela agora do diabo aí, que eu já vou falar daqui, que vai ficar gravado, e é para todo mundo ouvir mesmo, que eu vou falar. Ai, saí da igreja porque eu estava cansada, é muito ativismo. Está repreendido em nome de Jesus. O servir na igreja é proteção para a tua vida e para a tua casa. E quem é líder sabe disso. O ativismo pode estar no teu coração. Vou explicar. Se você ainda é uma pessoa vaidosa, você vai querer servir muito para aparecer. Aí você vai cair. Agora, se você servir ao Senhor e não a homens, o ativismo da igreja não te tira da igreja, não. O ativismo da igreja te levanta como um líder em potencial, que prega a palavra, que cura enfermos, que expulsa demônios e que tem a casa toda restaurada no altar. É sobre isso. Se o ativismo te tirou da igreja, é porque você é vaidoso e quis fazer muito para ter reconhecimento de homem e de mulher. Fazer a sua obra em nome de Deus. Perfeito, Lu. Perfeita essa frase para essa pregação, Lu. É o mesmo espírito. Para pensar nisso. Tem coisa melhor do que você servir, não. Tem coisa melhor do que você se deixar gastar pelo Evangelho de Cristo e amar as pessoas, acolher pessoas, aconselhar pessoas, enxugar a lágrima um do outro, ver pessoas, enxergar pessoas. Como é que isso vai ser ruim para a tua vida, minha irmã? Agora, se você fizer pelo teu benefício, aí você vai cansar e muito. Até porque, se você estiver numa igreja séria, onde só o nome do Senhor é glorificado, você pode fazer o que for, que ninguém vai te colocar no altar. O que a palavra de Deus fala lá em Colossenses 3? Tudo que vier à sua mão para fazer, faça como para o Senhor, e não para homens, porque é do Senhor que virá a tua recompensa. E eu tenho recebido essa recompensa. E eu não vou parar. E quanto mais tiver que vir, pode vir. Porque meu coração está fervendo pela presença de Deus. Porque enquanto eu sirvo ao Senhor, escreve o que eu estou falando aqui, mulheres. Enquanto eu sirvo ao Senhor, enquanto eu dou o meu tempo para o Senhor, enquanto eu cuido dos pequeninos, enquanto eu sou atalaia, enquanto eu abro a minha casa, venho para a igreja, durmo de madrugada, atendo uma, atendo duas, atendo três. Sabe o que isso está repercutindo na minha vida? Eu estou lançando sementes que vão frutificar nas minhas gerações. E se eu tenho certeza que esse é o maior investimento que eu posso fazer hoje. Eu tenho certeza disso. Agora, se eu ficar na minha casa, ociosa, me desesperando pelas circunstâncias. Ah, mas você tem circunstâncias, pastoras? Nossa! Você não sabe de nada, queridinha. Sabe de nada, bem.
Se eu ficar na minha casa ociosa, esperando eu ser favorecida, e os milagres acontecerem, e as situações se resolverem, daqui a pouco eu apostatei, e vou começar a questionar até o poder de Deus. É muito triste isso. Exatamente. Isso não está na Bíblia, né? Mas o mundo fala essa frase, é isso mesmo. Pensa nas coisas do alto. Ame o que Jesus ama, vidas. A começar pela tua casa. A começar pela tua casa. Seus primeiros discípulos são seus filhos. A primeira pessoa que tem que ver Cristo em você é o teu cônjuge. Forte, né? Eu não sei como é que está o coração de vocês, mas o meu tá top. Eu estou gostando dessa palavra. Né, Lu? Eu não vou ser mais a mesma depois desse culto. Eu glorifico ao Senhor por isso. Lulu, 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja diligente e... O amor e a disciplina caminham juntos. Olha que frase linda. Depois da lapada que ele deu, aí ele vem com um conselho, e aí ele fala, igreja, mulheres, filhas, eu repreendo e disciplino quem eu amo. Se o Senhor está nos corrigindo, nos exortando, nos disciplinando e repreendendo, é porque Ele nos ama. Se Ele não nos amasse, Ele ficaria calado e a gente estaria tropeçando de pedra em pedra, buraco, 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 até chegar no inferno. Então você tem que amar a correção. Se você ama Jesus, você tem que amar a correção. E não se magoar com a correção, ser mimimizento. Coisa triste é um coração mimimizento. Você não pode falar nada que a pessoa se ofende. Eu estou aprendendo, gente. Eu outro dia pedi perdão a Deus pelas pessoas que já passaram pelo meu pastorado e que eu não tive coragem de exortar. Sério, pastora? Sério. Mas eu pedi perdão a Deus, e eu falei para Deus, Deus, eu não fico mais calada, agora eu vou falar. Sabe por quê? Porque se o Senhor me chamou para pastorear uma igreja, Ele no mínimo está me dando discernimento e dom para eu poder entender também o que falar para as pessoas. Mas aí tem pessoas que, se você falar, vai embora. A pessoa fala de todo mundo, fala da família, do pai, do marido, da mãe, do irmão, todo mundo. Aí você fala alguma coisa para ela se ofende. Ela ainda fala assim, isso não veio de Deus, não. É engraçado, mas é triste, eu acho muito triste. É muito triste você não aceitar ser corrigido. É muito triste você não aceitar que falem a verdade para você. Porque isso é bíblico. E pode ser que Deus apareça para você, visualmente, materialmente falando, e te corrija. Mas se você não tiver essa experiência, Ele vai usar quem para te corrigir? Provavelmente seus pastores, provavelmente seus líderes, provavelmente seu cônjuge. Sabe por quê? O cônjuge é a pessoa que mais conhece a gente, não é verdade? Estou exagerando, gente? Quem é casado aqui? É sério. O cônjuge, o Rodrigo, dá até medo. O Rodrigo, antes de eu reagir, o Rodrigo já sabe qual vai ser a minha reação. É sério. E quando eu descobri isso, eu me preocupei. Eu falei, vixe, eu preciso converter. Porque eu estou ficando muito... Está muito fácil dele saber qual é a minha reação, né? Aí eu falei, meu Deus, Jesus tem misericórdia de mim. Aí eu vou para o Senhor, me quebrando, peço perdão, peço a misericórdia dele, e de glória em glória Ele tem me transformado. Aí o cônjuge vem, fala alguma coisa para você, você se ofende, fica de bico, e você? A primeira reação do coração minimizento é esse, e você? Né? Imagina se você for corrigir seu filho, você vai corrigir seu filho, ele e você? O pai corrige o filho a quem ele ama. Ele disciplina e repreende. Deus vai usar teu cônjuge, Deus vai usar teu pai, Deus vai usar tua mãe, Deus vai usar uma irmã da igreja, vai usar teu líder.
E se você tiver um coração ensinável, você não vai aceitar isso como um julgamento ou uma palavra ruim. Você vai aceitar isso como um conserto para você se purificar, para você ser um ouro refinado, para as tuas vestes estarem brancas. Não seja mimimizento. A gente precisa ouvir algumas verdades. Quando Deus nos disciplina, essa passagem aí da igreja da Laodiceia, gente, é sério, eu às vezes brinco assim para ficar mais leve um pouquinho, mas eu fui massacrada por essa palavra hoje. Doeu. Doeu. A gente precisa amadurecer. A gente precisa sair desse lugar de vitimização e de meninice. E aceitar o que Deus tem para falar para a gente. Porque quando Deus repreende, disciplina, é porque Deus quer que a gente cresça, quer que a gente amadureça, quer que a gente prospere espiritualmente, financeiramente, o que você quiser aí. É tudo de bom. Ser disciplinado e corrigido pelo Senhor é tudo de bom. Então, só que para a gente ser disciplinado e corrigido, tem que se esvaziar de si, porque se eu não me esvaziar de si, eu já vou chegar cheio de justificativas e não vou aceitar o que estão me falando. Não, gente, é sério. É uma vigilância diária e constante. O amor e a disciplina caminham juntos. Eu coloquei aqui que a disciplina provém do amor, com foco na restauração. É isso, né? A gente é disciplinado pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ficou engraçado, né? Parece aquele, pelo amor de Deus, mas não é isso que eu quis dizer. A disciplina provém do amor de Deus, visando a restauração da nossa vida, do nosso ser, para nos curar. E aí Deus fala, portanto, seja diligente e arrependa-se. O que é ser diligente? É vigiar, é observar. E arrepender, eu tenho que me arrepender. Gente, não adianta. A gente precisa se arrepender dos nossos erros e das nossas falhas. Se vier qualquer coisa ao seu coração, puxa, eu não precisava ter falado assim, peça perdão a Deus, se arrependa. Senhor, eu me arrependo de ter falado assim. Tem que verbalizar, tem que falar, porque o mundo espiritual é mais real. Tem que ter arrependimento. E não basta ter arrependimento, tem que dar fruto de arrependimento. Porque você arrepender e não dar fruto de arrependimento, então você não se arrependeu. Você acha que se arrependeu. Lulu, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E aí é isso, né? Depois de toda essa palavra dura, depois de toda essa palavra de exortação, ele se coloca à nossa porta e fica batendo, esperando que a gente abra. E olha a humildade dele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, ele está à porta batendo, ele está à nossa porta batendo. Se a gente ouvir a voz e abrir a porta, não interessa se é daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu abri a porta para Jesus, depois de 24 anos. Quantos anos eu tinha em 2002? Eu nasci em 76, calcula aí. 26? Jesus ficou 26 anos à minha porta. E eu não abria. E ele não desistia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E eu acho engraçado que quando ele fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. O bater de Jesus, sabe o que é? Quando eu falei para vocês que ele ficou 26 anos à minha porta batendo, sabe o que era o bater de Jesus? Nós morávamos na 213 Sul. Foi construída a Igreja Universal ali, entre as quadras. E eu me lembro que eu descia com um cachorro e passava as irmãzinhas do coque, e elas falavam para mim assim, Jesus te ama. Eu xingava elas. Isso era Jesus batendo na minha porta. Era escutar um testemunho de uma mudança que Jesus fez, era ele batendo na minha porta. Era escutar um louvor tocando, era ele batendo na minha porta. 26 anos. 26 anos que eu esperei em homens, em pai e mãe,
na vida, a solução da minha história, os meus sonhos realizados. E ele estava lá à porta. Eu colocava o homem no altar e Jesus estava lá batendo na porta, sem cessar, sem desistir de mim. Ele é lindo, né? Meu Deus, como é que a gente não coloca ele no trono mais alto de todos? Tem que ser, porque ele é maravilhoso. Ele é incrível. O mundo anseia tanto por histórias de amor. Sabe por quê? Porque não sabe viver uma história de amor com Jesus. É simples assim. E ele bate a porta. Aí ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Isso está falando de reciprocidade. Quando a gente abre a porta para Jesus entrar, ele inicia um relacionamento com a gente, para a gente iniciar um relacionamento com ele. A gente tem que estar na presença de Deus, tem que buscar a Deus de todo o coração. Eu escrevi aqui um negócio tão lindo que eu quero ler para vocês. O Senhor, Criador de todas as coisas, de pé, do lado de fora, solicitando educadamente admissão para entrar em nossas vidas. Meu Deus do céu, ele é lindo, né? Enquanto isso, do lado de dentro, um pecador orgulhoso, vaidoso, egoísta, mentiroso, e mesmo assim, apto, a qualquer momento, abrir a porta e ser hospedeiro de Deus. Tem sentido isso? Me fala, qual é o sentido disso? O justo juiz está lá à porta batendo, esperando a gente abrir a porta para ele. Enquanto nós, pecadores, mas na hora que a gente decide abrir, ele ainda faz morada em nós. E a gente está dando um pouco da nossa vida para ele? A gente está obedecendo os princípios que nos convém obedecer, porque aquilo que não me convém é religiosidade, é exagero. Meu Deus, gente, isso é forte demais. O justo juiz aguarda do lado de fora, como um humilde suplicante. E a gente tem que abrir essa porta todo dia para Jesus entrar. Eu fui pesquisar. Eu estou tão maravilhada com porta. Eu estou tão... O mundo espiritual é sobre portas que, quando abertas, te levam a territórios espirituais. São portas espirituais, são chaves espirituais. E a porta, ela tem algo que você tem que abrir a porta. Não é aquela porta que abre sozinha. Tinha um desenho animado, um filme que falava, abre-se de Sésamo. Não tinha um negócio desse assim? Era isso? Abre de Sésamo. Eu nem sei o que era, mas a porta abria assim, não era? A Porta da Esperança, do Silvio Santos. Tocava aquela música, a porta abria. Isso é conto. A verdade da palavra e do mundo espiritual é que tem que ter uma ação minha. Eu tenho que abrir a porta, eu tenho que querer abrir essa porta. E a porta, ela é o símbolo de entrada e admissão. É necessário que seja dada uma permissão àquele que busca entrar. O abrir da porta é sempre um exercício da vontade humana. Eu tenho que querer, a minha alma tem que querer abrir a porta para Jesus entrar. Eu tenho que decidir abrir essa porta, deixar ele entrar e fazer morada na minha vida. A porta que tem que ser aberta é a nossa vida. Ou vocês estão achando que é uma porta física? Vamos abrir a porta ali para Jesus entrar. A porta é a nossa vida, é o nosso coração, é a nossa família, são as nossas escolhas, são os nossos sonhos, são as nossas histórias. Eu tenho que abrir a porta, eu não posso abrir só uma janela. Jesus tem que entrar pela porta da frente, ele tem que fazer morada em tudo. Ele não é um Deus de pequenos lugares, ele é o Deus da completude, então eu tenho que abrir a porta. E olha que interessante, essa porta, ela só pode ser aberta pelo lado de dentro. Por isso que Jesus bate a porta.
E aí eu estava pesquisando e eu vi que tem uma pintura de um artista chamado Roman Hunt, que é uma pintura muito famosa dele. Eu até pesquisei no Google, achei a pintura. É bonita mesmo. E é bonita. E é uma pintura em que Cristo aparece diante da porta a bater sem a maçaneta. Porque a porta da nossa vida só a gente pode abrir. A maçaneta está dentro da gente. Só eu posso abrir essa porta. O abrir da porta significa arrependimento e santificação. Se eu abrir a porta, é porque eu estou arrependida e quero ser santificada. Então, todo dia, eu tenho que abrir a porta, me arrepender e ser santificada por Ele. E Jesus vai entrar na minha casa, na minha vida, no meu coração. Eu vou cear com Ele, Ele comigo, reciprocidade, prova de confiança e afeto, intimidade, relacionamento. Ele quer cear com a gente. Ele quer se assentar à mesa com a gente. Ele quer curar a gente. Ele quer ouvir o que a gente tem para falar. Meu Deus, um Deus tão grande. Ele quer ouvir o que eu tenho para dizer. Ele quer escutar sobre as minhas dores, sobre as minhas falibilidades, sobre as minhas fragilidades, porque o sentar à mesa comigo importa para Ele. Como é que eu não vou colocar isso no mais alto nível de entrega da minha vida? O Criador do céu e da terra, o Alfa e o Ômega, a brilhante estrela da manhã, Ele bate a minha porta porque Ele quer entrar, fazer morada na minha vida, Ele quer sentar à mesa comigo, Ele quer ceiar comigo. E quantas vezes eu deixo Jesus do lado de fora batendo, porque as circunstâncias da minha vida estão mais importantes no momento. Porque eu estou muito magoada com meu cônjuge, eu estou muito magoada com o pastor, eu estou muito magoada com a minha amiga, eu estou muito magoada com meus problemas. E aí Jesus está lá, a porta batendo, você não ouve a voz dele, porque você só está ouvindo a voz das circunstâncias e do inimigo da tua alma. E aí você está deixando ele lá fora, sendo que ele quer entrar e ceiar contigo, ter comunhão contigo. 21, Lu. Agora, aquele que vencer, darei o direito de assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Como é que Jesus venceu? Obedecendo ao Pai. Ele cumpriu o chamado e o propósito dele. Como é que nós vamos vencer? Obedecendo ao Pai e cumprindo o nosso chamado. A gente está em época de Olimpíada, a gente tem visto tantas vitórias lindas, né? Teve a ginasta Rebeca. É tão lindo ver a emoção de um atleta vencendo, né? E o Rodrigo, no domingo, na pregação dele, ele falando do Usain Bolt, que ele se preparou 4 anos para correr uma corrida de 9 segundos e bateu o recorde, enfim. Então, em 9 segundos, toda a preparação da vida dele poderia ter sido jogada por terra. E aí o Rodrigo fez uma encenação aqui da gente chegando no céu, né? Isso tem que arder no nosso coração. É essa vitória que Deus nos chama a ter. É por essa vitória que Deus nos chama a lutar. É por essa vitória que nós devemos nos sacrificar. É poder receber esse prêmio aí, ó. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Sabe o que é a vitória? É se assentar com Jesus no trono. Meu Deus. Eu quero me assentar com Jesus no trono. Eu não quero só chegar no céu, eu quero me assentar com Ele no trono. Eu quero que a minha coroa esteja cheia de pedras representando as vidas que eu ganhei para Jesus. É isso que me importa, é isso que tem valor. É por isso que eu quero me deixar gastar e viver. Isso é ser vencedor. Amar vidas, lutar por vidas, agradar ao Senhor, obedecer ao Senhor, romper, prosseguir para o alvo, dando glória. Ai, Senhor, hoje está muito difícil. Chora a noite inteira. Mas de manhã acorda e a alegria vai voltar. E você vai decretar, ainda que nada tenha mudado, você vai decretar a palavra de Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. E vai para o alvo, que é Cristo. Seja forte e corajoso, seja maduro. Não seja criança. Não fique no leitinho, decida ter o controle da tua vida nas mãos, para que o controle seja dado a Jesus.
Enquanto você estiver com controle sem dar para Jesus, você vai viver uma vida desgovernada emocionalmente. E o que vai te derrubar são as tuas emoções. Por isso que não tem que calar a alma, tem que curar a alma. Nós temos que ser mulheres curadas. Não importa o que aconteça na nossa vida. Eu sou uma mulher curada. Amém. Porque Jesus habita em mim. Vencedor é quem se mostra fiel e obediente, se arrepende, dá fruto de arrependimento e diariamente abre a porta para Cristo. 22, Lu. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a porta está aí. A porta é a tua vida, é teu coração, é a tua história, é a tua mente. São teus sonhos, teus projetos. Só que a maçaneta está por dentro. E você tem que decidir abrir para Cristo entrar. Já quebrou. Meu Deus. O Maurício está aí. Meu Deus. Alô? Está funcionando, Maurício. Ele vai tirar foto. Viu, Paty, que eu te falei? Tem que orar por isso. Abre a porta para Jesus. Mas não abra a porta só uma vez por semana, não. Abra todo dia. Tenha o privilégio de escutar Jesus batendo a tua porta todos os dias. Escute Ele te chamando. A palavra de Deus fala que a ovelha reconhece a voz do bom pastor. Não escute outras vozes. Mas para você reconhecer, tem que ter relacionamento com Ele, senão você pode ser confundido. Se arrependa. Confesse. A palavra de Deus fala que se tu confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e lhe purificar de toda injustiça. A gente só é curado se a gente confessa, senão aquela coisa vai ficar nos acompanhando, sabe? E a gente vai estar na igreja. Foi o que a gente leu da carta para a igreja de Laodiceia. Quando Jesus manda essa carta, eles estavam achando que eles estavam bem na fita. Eles estavam achando que eles estavam bem na fita. E nós não podemos achar que nós estamos bem na fita. Nós temos que ter a certeza que nós estamos agradando ao Senhor. Então, abra a porta para Jesus entrar. Queria te pedir para você ficar em pé. A Lulu vai colocar um louvor. Hoje eu passei um pouquinho do tempo. Perdão, gente. Eu vou pedir para a Lulu colocar um louvor. Pode apagar aqui, Lulu? Tem como pôr a letra, Lulu? E pode aumentar, tá? Leva-me, se procuras uma oferta. Eis-me aqui, toma-me, serei um vivo sacrifício a ti. És o fogo